Alunos, veremos nesse vídeo como que podemos utilizar o F2 para realizar o cálculo das reações de apoio e os esforços de uma treliça. Ele também pode ser utilizado para o cálculo de vigas e pórticos. O exemplo que veremos é uma treliça com 7 barras. Então, a primeira coisa que eu preciso informar o F2 são os pontos dos nós, das ligações entre as barras. Então, uso o primeiro ponto como sendo o ponto inicial, 0, 0, e a partir dele eu vou colocar as cotas relativas com relação a esse ponto. No caso, o segundo estão a distância de 2,40 e o terceiro a 4,80. Então, eu vou marcar aqui o teclado para digitar a posição desses nós. Clico em inserir nó. Primeiro nó na posição 0, 0, ok, vai aparecer uma bolinha vermelha, que seria o meu primeiro nó. O segundo a 2,40, então eu marco apenas em X 2,40, ok. O terceiro 4,80, clique em ok, vai aparecer o terceiro ponto. Os nós da parte superior fica a 1,60 na direção Y e o primeiro 1,20 na direção X e 3,60 o meu segundo ponto. Então, eu vou marcar 1,20 em X, 1,60 em Y. Ok, vai aparecer o meu quarto ponto. Eu troco o valor de X para 3,60, ok. Aparece aqui o meu último ponto. Cancela para sair do comando. Então, eu tenho aqui os 5 pontos necessários para eu inserir a minha treliça. Vou desmarcar o teclado, marco nesse segundo ícone para inserir as barras. Então, vou ligar os pontos agora, com a mesma geometria do exemplo. Ligando os pontos, eu crio as barras. Já tenho todas as barras aqui. E para continuar o cálculo, eu preciso informar o F2 qual é o material e a geometria dessas barras. O material e a geometria não vai influenciar no cálculo das reações de apoio, nem no cálculo dos esforços nas barras. Só influencia no cálculo das deformações, que não é o objetivo do nosso caso. Então, clicando aqui, vamos seguir essa sequência no primeiro botão. Clico nessa folha em branco para criar um novo parâmetro de material. Eu já tenho alguns pré-definidos, vou usar aqui aço. Coloco qualquer nome. Clique em OK. E vou clicar no segundo botão da parte inferior para aplicar esse material em todas as barras. Então, clicando, vai ser informado que todas essas barras são de aço. Depois eu passo para o segundo ícone, que é as propriedades da seção. Clico na folha em branco para criar uma nova seção. Vou colocar V1. Posso inserir seção retangular, seção em T, uma dupla cantoneira, perfis já pré-definidos, que vai influenciar na deformação da peça. Iremos simplificar, geralmente treliças são feitas por perfil C, dupla cantoneira, mas iremos colocar uma seção retangular, que não irá influenciar no cálculo dos esforços nem das reações de apoio. Vou colocar com uma seção de 20 por 20 e aplicar aqui em todas as barras dessa treliça. O terceiro ícone são os apoios. Então, eu vou marcar o que vai ser fixo, o apoio de segundo gênero. O X e o Y é fixo. Eu clico num ponto à esquerda superior, seguro o botão, arrasto e solto, que ele vai selecionar esse nó. Depois eu clico no último ícone, na parte superior. Então, ele vai estar aplicando aqui, colocando um apoio de segundo gênero. Após isso, eu vou desmarcar o X, deixar o X livre, para criar um apoio de
primeiro gênero, seleciono o nó e coloco o meu apoio de primeiro gênero, clicando no último botão. Próximo passo, como é uma treliça, todos os nós precisam ser rótulos. Então eu vou selecionar todos os nós e informar que cada nó desse é, na verdade, uma rótula, ligação entre as barras. Então seleciono o primeiro nó, clico na rótula e clico no terceiro botão. Então vai ficar esse círculo maior e eu preciso fazer isso para todos os nós da minha treliça. Feito isso, eu vou passar para inserir as cargas. Então pulo esse quarto botão, venho aqui para as cargas concentradas e eu vou inserir as cargas do exemplo. Eu tenho 40 kN no nó do meio e 6 kN no nó superior. Então eu vou criar na folha em branco, força 1, F1, pode ser qualquer nome, e essa força vai ser aplicada no meio, no valor de menos 40. Então, seleciono o nó onde eu vou aplicar a carga, clico no terceiro botão inferior, que ele vai inserir essa carga no nó. Vou criar uma segunda carga, F2, e essa carga tem um valor de 6 kN no nó superior. Clico para aplicar. Aqui, como eu coloquei em Y, essa carga ficou na vertical. Como temos no exemplo, essa carga está na horizontal, ou seja, seria o Fx igual a 6. Então, inserindo no nó, eu tenho aqui as cargas aplicadas na minha treliça. Para o programa fornecer as reações de apoio e os esforços, eu preciso salvar esse exemplo. Então, vou salvar aqui um exemplo. Após ter salvo, aqui na parte superior, eu posso obter o diagrama de esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Para a treliça, o único diagrama que temos é o de esforço normal, de tração ou compressão. Então, clicando, vai aparecer os esforços em cada barra. Como o esforço normal ele é constante ao longo da barra, eu posso reduzir nesse botão a escala, que aí fica mais fácil de visualizar os esforços. Em display, eu posso marcar para o programa demonstrar as reações, os valores das reações. Então, clicando, ele vai estar aqui informando os valores das reações de apoio. Então, esse é o cálculo. O resultado está exatamente como foi encontrado os resultados manualmente. Então, esse é um exemplo de como utilizar o F2 para determinar os esforços nas barras e também as reações de apoio. Vou estar deixando um link no AVA para os alunos que desejarem baixar esse programa. Ele é um programa gratuito, só fazer um pequeno cadastro que você consegue estar obtendo esse software. Um abraço, qualquer dúvida, só está me procurando, eu posso passar alguns detalhes a mais, algumas opções extras desse programa. Um abraço.